Oi, 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 gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei, eu sempre falo isso, né? Mas eu adoro falar isso, porque vai que você vai assistir de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, hã? Você é da madruga, das baladas? Ó, cuidado, hein? Cuidado com a madrugada que pode acabar com você também, viu? Tem que cuidar aí do corpo, da mente, do espírito, para ficar gente linda, igual eu sempre falo. Que gente linda, meu amor, vem aqui, ó, no podcast Mulher Mais Mulheres, aqui no Alfa Media Cast. Ai, gente, olha, vou te contar, mês de abril tá um negócio de doido, porque nós estamos com a editora Poder da Escrita, com as alunas dela, com a fundadora da editora. Ela vai estar aqui direto no programa. Vocês vão, não vou falar que vocês vão cansar, porque vocês não podem cansar. Vocês vão amar conhecer cada vez mais o poder da escrita. Quem aí tem vontade de escrever um livro? Porque eu tô aqui só ensaiando, né, Flores? Isso. Daqui a pouco a Flores vai vir no meu lugar apresentar, gente, porque eu já vou começar com ela. Bom, bem-vinda, minha amiga, de novo ao nosso programa de verdade. É o nosso programa. Seja Obrigada, bem-vinda. Sueli, por mais essa oportunidade. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do que é o poder da escrita, o que é você escrever o seu livro. Eu sou Maria Flores, autora, escritora e também Céu da Poder da Escrita, que é uma editora, que nós estamos aí lançando livro, revista, edição, fazendo a diferença. Menina, me conta esse negócio da revista, que eu achei legal essa ideia. Nós estamos com uma revista, lançamos agora na França, uma revista que conta, né, toda Portal da Voz, chama, que dá voz ao imigrante. Então, é uma revista que Ah. fala com todas as pessoas lá da França, e você, como empreendedora e empresária, vai contar a sua experiência e deixar lá uma informação na revista. Essa nossa revista, nós fizemos a primeira edição lá, lançou semana passada. Nós estamos aí nesse mundo agora E por que não no editorial. Brasil? Não gostei. Não, é porque foi uma Ah, oportunidade que teve que a editora, né, de ah, lá, a diretora, passou para nós, como editora, fazer toda a edição, que desde o legal. início. Mas você pretende trazer para o Brasil também a revista? Sim, é uma ideia Tá. de pessoas, porque, na verdade, nós fizemos a edição, a revista não é nossa, nós fomos só como editora. Ah, entendi, Nós entendi. participamos de todo o processo editorial. Sabe o que eu acho legal na Flores? A Flores, ela, você encaminha as mulheres, né? Você Isso. acolhe, absorve todo o conteúdo delas e ela, gente, ela direciona, a editora direciona. E essa parceria nossa foi muito legal. Porque não é todas as editoras que têm essa visão de negócio. Porque assim, você já escreveu o seu livro, tá ok, já pagou. A Flores não, gente, ela te encaminha. Tem um propósito maior nisso. Então, olha que legal. Ela veio, trouxe as mulheres lindas aqui no podcast de mês de abril, né, Flores? Isso. E essa ideia sua de direcioná-las no lançamento do livro, vocês já vão ouvir as outras mulheres aqui, é bem peculiar seu, né? Porque isso faz toda a diferença na editora. Esse é o nosso diferencial. Nós caminhamos com o escritor desde o primeiro momento, desde ele falar e nós vamos escrever, quanto também você trazer a sua escrita e nós vamos fazer as edições. Mas nós caminhamos, eu caminho com esse escritor. Eu ajudo ele na mentoria, como tornar esse livro palestra, como tornar esse livro mentoria. Então, eu vou estar trabalhando com esse assim, todo passo a passo. Vai fazer um evento, um lançamento, nós damos toda essa consultoria. Então, assim, não é só você escrever o livro e depois acabou. Não, eu vou caminhando com esse escritor. Vou dando um passo a passo de onde ele seguir. Esse é o segredo de ter todo esse sucesso, de você estar se realizando, né, como a escrita. E quantos países vocês estão, Flores? Eu tô absorvendo bastante, e depois eu vou chamar as meninas, e aí a gente vai bater um papo bem legal. Quantos países você já está hoje? Nós estamos aí com 5 a 6 países já, com escritoras, fazendo a diferença, eternizando as suas histórias, mas também, em breve, nós estaremos na toda a Europa, Que fazendo lindo. parte com esse Glória a Deus. movimento da escrita. Por quê? A escrita, para mim, além de ser, né, da editora, eu sou escritora. Então, a escrita fez esse diferencial e como escritora, tudo que eu senti, toda a falta, né, que eu senti durante o processo, hoje eu acompanho o escritor
nessa trajetória deles, né? Foi a sua dor. A minha dor acabou conectando, Olha né? que Assim, lindo. como é que eu vou fazer um livro? É só escrever o livro? Não, ele tem que enviar o livro, ele tem que fazer um lançamento. Como fazer? Então, a gente tem parceria com livrarias, a gente tem parcerias com podcast. Então, o autor, ele não fica sozinho, perdido para onde seguir. E hoje, eu vou falar para vocês, a gente não tem só os nossos autores da editora, da minha editora, tem outros autores de outras editoras. E eu também assessoro algumas outras editoras que vêm fazer perguntas. Maria, como é que eu faço? Então, eu dou assessoria para outras editoras. Então, a editora não trabalha só na nossa, mas eu tenho esse braço também acompanhando, porque eu tive essa experiência, né? Durante o meu processo de escrita, o meu lançamento. Eu falo que você nunca vai ser usada numa área onde você não foi forjada. Então, eu acredito que você foi forjada nessa área e hoje você manda muito bem aqui. Qual a pergunta que você mais escuta aí das pessoas, ouve das pessoas, assim, quando quer começar a escrever o livro? Será que a minha história é importante? Ah. Alguém vai querer comprar o meu livro? Eu imaginei isso. Vai ficar lá criando pó? Por que eu tenho que escrever a minha história? Então, eu falo assim, que nós temos a nossa história, ela é importante. Nossa história, ela tem um diferencial. É igual a Shirley falou, né? Você nasceu para dar certo. Nós não nascemos para dar errado. A partir do momento que nós viemos a esse mundo, foi para dar certo. Pra dar certo. Mas cabe a você tomar a decisão. E a escrita do livro é uma decisão. Se você não decidir, você não vai escrever. Ah, mas eu tenho um problema de recursos. Não é problema de recurso para escrita, é decisão. Porque quando você decide, o recurso vem. Que Então, lindo. e a escrita, ela É faz verdade. essa cura. Ela traz essa cura para todas as pessoas. E não é só comigo. Comigo foi um diferencial grandioso, né? Porque a escrita, ela fez esse diferencial de trazer essa transformação na minha vida e um milagre, que é um propósito. Então, através da escrita, eu falo para as pessoas que você faz um planejamento, você traz um objetivo. E por isso que a sua vida é transformada. Porque nós não fazemos uma construção, você não tem que desenhar, a escrita faz isso. Você planeja a sua vida. Ai, mas foi através do livro que eu tive a cura? Sim, porque você projetou. E quando nós fazemos um projeto, a nossa vida é transformada. E você vai fazer o quê? Você vai escrever a sua história do seu jeito. Eu falo que a gente pega a caneta e escreve a nossa história do nosso jeito. É ela contada por você. Não é alguém contando a sua história. Então você vai estar traçando ali. Por isso que faz essa transformação. E aí a gente tem grandes palestrantes fazendo a diferença, grandes mentorados através do livro. Por isso que grandes autores, né, grandes empresários falam: escreva e leia um bom livro. Uau! Eu vou escrever o meu, tá, Maria? É pra você, Sueli. Deus está falando nesse lugar. Que bom, eu fico feliz de ter você aqui, de ter você dentro do Instituto, que para mim, assim, é de grande valia, mulheres como você ali auxiliando. E, aliás, você precisa falar mais ali, né? Porque é o poder da escrita. E realmente, assim, o nosso tema do mês é Minha História, Meu Legado. Porque o livro acaba deixando um legado. Você vai morrer, meu amor. E o livro vai estar ali contando sua história. Olha que lindo, né? Isso então vai mesmo. perpetuar. O legado é você perpetuar a sua história. Isso que é bom. Bom, minha gente, hoje tem gente linda aqui de novo. Porque gente feia não vem aqui não, amor. Vai lá na rede vizinha. Aqui é gente linda. E eu vou começar aqui um bate-papo com ela, uma mulher fenomenal. Uma mulher do mundo corporativo que decidiu contar sua história também. Ela, Ana Cella. Que chique, Ana. Me conta quem é a Ana, o que a Ana faz. Bom, prazer estar aqui com você. É uma honra para mim. E a minha história, eu trago aqui de uma forma um pouco diferente, eu diria. Eu não conto a minha história simplesmente, né? Eu trago trechos da minha história. E trabalho dentro disso temas universais, importantes para levar à reflexão as pessoas. E através disso as pessoas refletem sobre a própria história. Então o meu maior objetivo não era simplesmente trazer a minha história.
mas conectar as pessoas com a sua própria história. Uau. Então, eu trago o leitor para dentro da obra para que ele reflita sobre ele e sobre esses temas tão importantes, como, por exemplo, espiritualidade, perdão, futuro, passado, identidade, Ai, eu amo. vulnerabilidade, os medos, né? Então, todos nós vivemos essas coisas. É uma história, digamos assim, simples, leve, mas com grandes reflexões, com E- reflexões profundas. O nome do seu livro é Reflexão Interior? Reflexos internos. Reflexos internos. Eu falei, nossa, é forte, hein? Porque você refletir sobre você mesmo, buscar lá no fundinho. Uhum. Ninguém quer fazer isso, né? Não. Se deparar com as dores, com aquilo que tá lá no baúzinho, que eu falo que é o baúzinho da infelicidade, que todo mundo tem, gente. Aí sente saudade, abre o baú e chora, e se lamenta. Todos nós temos um baúzinho guardado. E esse tema é bem forte, né, Ana? É. E você é uma mulher poderosa, trabalha com homem. Gente, ela trabalha como poderoso, viu? O que trouxe aí? O que foi insight? Qual foi o insight que você teve? Falou assim: eu preciso sair fora da caixinha, vou escrever meu livro, quero me tornar palestrante. Você tem um mentor nato, né? Vamos lá e venha cá. Tenho. Tem um mentor, pode falar? Pode. É o José Marques, né? José Roberto Marques. José Roberto Marques, ele é maravilhoso. Ele e o Augusto Cury são duas pessoas que eu admiro como mentor de verdade, tá, gente? Para mim, eles são número 1. Roberto Marques e Augusto Cury. São maravilhosos. São realmente. sérios. São profundos, são Profissionais. sérios, estudiosos. Incrível. E aí, qual foi o insight que você teve? Uau! Tudo começou na pandemia. Eita, essa A pandemia pandemia, marcou a vida de todo mundo, A né, pandemia gente? foi a minha transformação. Por quê? Porque eu sempre trabalhei durante 3 períodos desde os meus 23 anos. Tá. Né? Então, e eu me aposentei no meio da pandemia. E eu disse, eu preciso fazer algo diferente, porque eu me aposentei com 53 anos, hoje eu tenho 57, e eu pensei, o que eu vou fazer? Trancada dentro de casa, continuava trabalhando, home office, e aí eu descobri o José Roberto Marques. E aí começou a minha transformação, porque eu comecei a estudar mais profundamente desenvolvimento humano, e era o que eu queria, né? Estudar algo diferente, porque eu tenho 33 anos na educação, formada em letras e pedagogia, atuei como professora, atuei como coordenadora, diretora, e eu queria fazer algo diferente depois de aposentada. E tudo acontece quando tem que acontecer. Na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Você se conecta com as pessoas, por quê? Porque as pessoas têm um propósito semelhante ao seu ou igual ao seu. E qual é o propósito do meu mentor? Transformar vidas. E esse é o meu propósito. Na verdade, eu sempre fiz isso. Na educação eu fiz isso de uma maneira e hoje eu faço isso e quero continuar fazendo enquanto eu viver, ajudando as pessoas a transformarem as suas vidas, porque toda transformação ela é de dentro para fora. Sim. Você só muda o exterior quando interiormente você já está mudando ou você já mudou. Então, quando eu falo assim, a jornada do eu interior, que é o subtítulo do meu livro. Sim, adorei. Eu falo muito sobre a casinha eu. Exatamente. Então, começa dentro de nós, a transformação começa dentro de nós. E eu busco isso uma vida inteira. E eu não terminei. Isso é constante. A mudança ela é constante, a transformação ela é constante. É diária, né? É diária. Você enfrenta fantasmas, dores, a sua história é a sua história, você vai transformando. Então, tudo aquilo que foi veneno, eu transformei em antídoto. Ah, uau! Eu falei, gente, o veneno só serve para quem quer tomar. Exatamente. Agora, se você pega e transforma em antídoto, é diferente. É diferente, com toda certeza. Então, eu trago isso, mas de uma maneira leve, sem causar dor nas pessoas. Porque o que eu quero? Eu não quero que elas sofram, eu quero que elas olhem para elas. Lá dentro, lá no fundo. Então, é assim, cada leitor vai trazer a sua própria história, não de uma maneira dolorosa, de uma maneira leve, porém profunda. Porque ele precisa encontrar o melhor dele. Essa é a minha intenção. O meu propósito é
que você, leitor, que cada pessoa encontre o seu melhor. Porque o melhor está dentro de nós e o pior também. A luz e a sombra, né? Então, busca o seu melhor todos os dias. A sombra virá. Continue na luz. Continue no caminho da luz. É fácil? Não. É desafiador. Mas não é impossível. Mas não é impossível. É isso aí. Não Às vezes é a pessoa fala, ah, impossível. Não é. Não existe é impossível escrever um livro, Flores. Não é. Não é. Não é, né? E eu acho tão linda essa conexão de vocês, da editora, de a coautora, autora, escritora. Eu acho tão lindo, tão fenomenal essa comunhão mesmo, né, entre vocês, que acaba sendo uma família, né? Se tornando uma família, né, É a Flores? família Poder da Escrita, porque elas Lindo. vão caminhar comigo. Ou, sempre assim, a Poder da Escrita, ela traz oportunidades. Então, você, vai fazer um podcast? Vamos comigo? Vamos Aproveita fazer. quem quer, né? Quem quer vir, né? Vamos fazer. Porque é essa diferença que eu sinto de quando você é um escritor. É isso que faz acontecer. Esse auxílio, Esse né? auxílio, esse dar a mão e falar, não, me dá a Vamos. mão que vamos comigo. Muito importante. Mas eu fiz meu livro e não estou... hoje mesmo, estou com uma mentoria, estou auxiliando um escritor de Portugal, que ele falou, Maria, meu livro tá parado, como que eu faço, né? Então, a gente tem... E ela falou assim para mim, Maria, que alegria receber, né, esse momento de saber que eu sou escritora e que você vai me acompanhar. Eu te falei isso, lembra? Então, a gente tem mentorias que a gente acompanha essa Sim. pessoa. E aqui no nosso livro, nós temos uma mentorada também, que é de Portugal, e ela falou, Maria, será que meu livro vai dar certo? Aí eu falei, o livro já deu certo. E a gente acompanhou e saiu lá. Eu falei, está no grupo. Que nós estamos aqui com a Conceição Morato também, que fez parte desse livro. E ela falou assim, nossa, tá lá, eu tô muito emocionada. Então, assim, essa emoção, chorou, né? Então, o livro, ele vai além. E a Ana está aqui também dentro de um projeto muito legal que nós fizemos. E ela participando, ela falou, Maria, será que eu escrevo meu livro? Você falou? Falei, porque... Acho que todo mundo, a maioria tem essa pergunta, né? Sim. A Maria fez toda a diferença na minha vida. A Mari também, que faz parte do projeto, né? Que é a autora do projeto. Por quê? Para escrever uma primeira obra é muito desafiador. Então, por que eu falo que a Maria fez toda a diferença? Porque ela realmente faz isso, ela pega na mão, ela abraça, ela ajuda, Ela dá o caminho, ela acompanha, ela dá o caminho, faz isso, olha, vai por esse caminho. Então, assim, e eu costumo ser obediente, por quê? Principalmente porque eu não conhecia, eu não sabia, eu nunca tinha escrito. Eu sempre escrevi umas outras coisas, né, ao longo da minha carreira, mas um livro não. Mas é algo que vem lá da minha juventude, né? Um dia eu escrevo. E um pedido durante muitos anos dos meus alunos. Olha, que lindo. Então, tudo acontece na hora que precisa acontecer. É porque a os hora alunos, certa. eles diziam assim, professora, a senhora tem que falar para o mundo, para os nossos pais. Que bonitinho. Muitas coisas que eu falava em sala de aula. Eu nunca dei uma aula muito tradicional, né? Fora da caixa. Sim, eu já era fora da caixa. Isso é bom. E os alunos, eles gostavam muito disso, porque eu despertava neles o potencial deles. Sem saber, eu já fazia isso, né? Então, era intuitivo. E quando eu falo que Deus conecta os propósitos, o propósito da Maria, ele se conecta com o meu. O propósito da Mari Mendes, do projeto, também se conecta com o meu. Então, existe uma conexão de pessoas, e eu acredito nessa conexão. Quem me incentivou a escrever também foi uma pessoa com quem eu conectei, que também é autora, né? E foi ela que me trouxe para esse mundo. Eu sou muito grata a ela, Eline Aquários, a Maria Flores, né? Que pega na nossa mão, incentiva e a todo mundo a Mari escrever. Ela sim, Mas ela é tão legal isso. Eu falei para Flores, aqui em Alphaville, acho que 2 anos atrás, até o ano passado, veio uma leva assim de, vamos escrever ele. Todo mundo tinha editora. E a gente sabe, nós que somos do corporativo, a gente tem uma leitura muito rápida, né? E eu falei, cara, isso não
é editora. E eu ficava muito assim, grilada com esse tipo de coisa. Então, assim, foi uma leva, mas assim, eu não vi um propósito. Qual que era a visão? Vender. E quando você pensa só na venda, ela não tem um propósito. Sim, E a Flores, eu acompanho, a gente já tem 3 anos, né, Flores? sim. 3 anos. E eu sou muito de observar o comportamento da mulher empreendedora. Empreendedora todos nós somos. Até você que fala, mas eu não trabalho. Você é empreendedora do seu lar. É o melhor lugar para aprender a empreender, eu falo. E aí eu venho acompanhando. E a Flores sempre foi muito assim, centrada nas coisas que ela faz. E esse dia eu chamei, a gente fez um bate-papo rápido por causa da dinâmica do programa. Falei, Flores, eu acho você muito centrada no que você faz. Você é muito séria, você tem um posicionamento diferenciado. E é o propósito. Né? Então, assim, não é só vender, gente. Editora, eu tenho editor. Tem nada. Tem nada. Pegou uma vibe aí que todo mundo era editor, todo mundo era escritor. Só que eu vi algo diferente, realmente foi o propósito da Flores. Então, isso me chamou muita atenção. Por isso que eu vou escrever meu livro com ela. E eu fui bombardeada, viu? Olha, Maria. Bombardeada, né, amor? Ele tá ali. Aí eu falava, amor, essa pessoa me tira. Pelo amor de Deus, não, cai fora. Porque a gente pesquisa a empresa, vai saber a origem. A escrita, para mim, né, além dela ser curativa, eu falo que a escrita, ela é, né, a livroterapia que nós fazemos, ela é terapêutica, já foi comprovado isso. E quando eu tive essa experiência, então eu falo de um propósito. A gente traz essa questão de propósito. Eu fui em busca, qual é o meu propósito? Eu fiz várias pesquisas de querer. E durante a escrita do meu livro, eu reconheci a minha verdadeira identidade. Então, eu queria, assim, eu quero que esse momento que todas as autoras estão aqui passando, eu queria que todas passassem, porque eu passei. Então, a gente quer muito que as pessoas passem por essa experiência. E a escrita é esse propósito. Eu falei isso com a Ana, falei isso com a Conceição Morato. Propósito tem esse diferencial na minha Tem. vida. Não é sobre dinheiro, eu falo, é sobre vidas que nós temos ali a serem transformadas. Então, quando a pessoa vem para mim, eu quero escrever um livro, ou eu tenho um desejo, nós vamos buscar. Se ela não tem recurso, eu vou buscar meios, porque hoje em dia nós temos vários meios para fazer uma escrita de um livro. Então, eu vou buscar meios para ajudar essa pessoa a ter a sua escrita do livro. Porque para mim, cada vez que nasce um livro, eu falo que é um filho. É um Eu tô filho. babando nesse aqui, já babei naquele ali. Porque, gente, toda vez que eu pego um livro na mão, eu me emociono. Porque são muitas pessoas que vão ser transformadas através dessa mensagem. Ela Que vai lindo. chegar a muitos lugares. Então, assim, Se Deus quiser. que vocês pensem. Nossa, a história ela é muito importante. Depende da maneira que você está falando. O que você está contando sobre você? Então, acho que tudo é a forma que você conta. Como você está contando a sua história? Você está Verdade. contando de qualquer jeito? Está menosprezando a sua história? Não menospreze a sua história. Por mais assim que você esteja rico, milionário, não menospreze a sua raiz. Então, a forma que eu conto a minha história é a forma que as pessoas vão se conectar. Se eu conto a minha história feia, as pessoas vão te ver feia. Aí eu não quero você aqui, não. Não é, porque aqui a gente linda para levar propósito lindo para as pessoas. Então, olha como é importante. A forma que você conta a sua história é a forma que vão ler o seu livro. Como estão lendo o seu livro? Seu livro eu, igual o livro da Ana aqui, né? A minha história é eu, a minha casinha é eu. Como que eu tô contando essa história? Então, saber contar a história é muito importante. O livro que eu quero fazer, o primeiro, já vou falar aqui, tá? Eu quero fazer o meu primeiro livro com coautoras do Instituto Mulher Mais Mulheres, com a Flores. Eu já falei com ela isso. Meu marido já me deu o aval, que eu posso já começar a pensar, porque eu faço tudo alinhado com ele. Então, assim, eu quero pegar as meninas que estão no Instituto, que, sabe, começaram comigo e que estão ali até hoje, atravessaram fase. A gente era só um Fica grupinho bem pequenininho, um grupinho de vendas, que aí mudou em 2010 e foi crescendo, crescendo. Então, assim, se você quer fazer parte do livro de coautoria do Instituto Mulher Mais Mulheres, vamos pensar no tema, já deixa o convite aí para vocês. Mulheres. Ai, meu Deus, quanta gente linda, né, Conceição? Eu fiquei apaixonada por você. Quantos anos? Eu vou ter que muito perguntar a obrigada. idade primeiro. Quer que eu diga? Eu quero. 75. Com essa cara de Sim. lindeza. Sim, esse é o meu diferencial. Ó, viu só? E ela contou ali no cantinho para mim que ela tem um movimento. Fala um pouquinho, Isso. Conceição. Eu estou vivendo a melhor fase da vida. Que para algumas pessoas não acha que é a melhor, mas para mim está sendo. Chegar na terceira idade,
com vitalidade, com energia, com saúde emocional e com esse espírito de voar como as águias, né? De transbordar na vida das pessoas, ter um coração ensinável, pronta para aprender. Agora, nesse final de semana, eu vim participar de uma imersão de palcos milionários com Tati Delany. Já me tornei, né, que eu já tenho um certificado de palestrante memorável. Para que isso? Eu saí de João Pessoa, passar um final de semana numa imersão. Se as pessoas perguntassem a outras mulheres com a minha idade, eu ia dizer, nada, isso é muito difícil, eu vou fazer isso para quê? Sair da minha casa, passar 3 dias fora. Para mim, isso é maravilhoso, é simples. Cada vez que eu começo a participar, que eu sou convidada para participar de uma imersão, é motivo de muita alegria, porque a gente sai da caixa, né? Mesmo sentindo dor, ninguém pensa em dor, não pensa em nada, só em aprender, só em sorrir. Porque não foca na dor, né? Vai focar em coisas né? novas. Só receber aquele conteúdo maravilhoso que a gente recebeu no final de semana. Fica naquela ambiência, com aquela energia poderosa, aquela energia agradável, né? Pessoas simpáticas. Então, por isso eu considero que eu estou na melhor fase. E hoje, para mim, é um momento de muita alegria, que eu quero já iniciar agradecendo a Deus, porque é Ele que permite tudo isso. E também a Maria Flores, considero Maria Flores como a nossa mãe, né? Porque ela nos conduz nesse processo de escrita que eu nunca tinha pensado, já tinha pensado, mas eu achava uma coisa assim bem distante. Mas aí eu conheci Maria na imersão de Ana Lucchini, né? Em Alphaville. Estou dentro das imersões, viu, gente? Eu estou assim, só em movimento. Participei da imersão com a Ana Lucchini, que foi maravilhosa. E lá comecei a conversar com Maria. E Maria Conceição, vamos começar o livro. E vamos, e vamos. E aí, num determinado dia, Maria disse, Conceição, vamos gravar nossa conversa. E aí, né, tudo começou. Num momento, num encontro só que eu conversei com Maria, contei como a minha história, sintetizei um pouco, e ela extraiu uma essência tão verdadeira que quando eu recebi aqui esse livro, Contos, Recomeço, eu disse a ela, Maria, eu estou muito emocionada, porque realmente, gente, é um motivo de muita alegria. Você se vê aqui dentro do livro, ver como foi a sua história desde o início para chegar aqui nesse momento. Eu tive uma história, né? Eu não nasci já grande nessa idade, eu nasci criança. Então, eu nasci na cidade de Itaporanga, Alto Sertão da Paraíba. O meu nome completo é Maria da Conceição Morato. Lá na minha cidade, todo mundo me chama Maria Morato. Conceição é mais em João Pessoa, Campina, então tem que falar para todos, né? Porque acredito que muita gente vai participar, vai ouvir isso. Quem é? Será que é a mesma? Então, eu nasci em uma família de 10 homens e só eu de mulher. Então, as coisas de Deus, ele faz assim, perfeita. A gente só vai entendendo aos poucos, né? Meu pai, descendente de italiano, um homem muito determinado, muito corajoso, um homem empreendedor. Quando eu cheguei, ele já estava mais ou menos na minha idade, já não era tão jovem, porque ele já tinha casado uma vez, já tinha 4 filhos, casou com a minha mãe, e o grande desejo dele era que nascesse uma filha mulher. Por que ele tinha esse desejo, eu não sei, mas Deus realizou o desejo dele. Então, num determinado dia, lá vem essa menina para o planeta Terra para conviver com esses 10 homens. Aí eu estou dizendo agora, para ilustrar, foi a Luluzinha que chegou no Clube dos Bolinhas. Literalmente, né? Chegou no Clube dos Bolinhas e eu fui muito bem recebida, recebi muito amor, muito carinho. Toda uma estrutura foi montada em mim por Deus, porque ele já sabia para que eu tinha vindo para aquela família. Eu já vim com uma missão. E depois ele foi me dando, aos poucos, o direcionamento. Então, toda essa fase bonita, de muito acolhimento, de muito amor e de muito tudo, que eu achava que aquilo era para sempre. Mas houve uma transformação da água para o vinho, que foi quando a minha mãe, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe entrou num processo de depressão. E eu não entendia muito o que era aquilo,
porque minha mãe ora chorava, ora ficava calada. Ela ficou indiferente a tudo. E eu tinha 10 anos. E o meu pai conversou comigo e disse: minha filha, sua mãe está ficando doente. Ela pode ficar boa ou não. Mas você está começando aí a sua história, a sua vida, muito jovem, mas você é forte, você é corajosa e você vai começar a andar com seus pés. Você estuda e você vai conquistar o que você quiser e vai ser a protagonista da sua própria história. Ó, que forte, viu? Muito bem. Muito forte, meu pai. E é muito lindo você falou que não é para me chamar de senhora. Sim. É muito lindo ver a Conceição falando sobre isso, porque você fala que está vivendo a sua melhor fase, Agora. né? Então, assim, muitas mulheres na idade, tem uma mentoria que eu dou, que chama o 7 ciclo da vida. E uma parte que é o último ciclo da vida, que é depois dos 60, as pessoas entram na ânsia da morte. Sim. Né? Então, a maioria das pessoas na idade da Conceição, elas entram nesse ciclo da ânsia da morte, não tem mais o que fazer, minha vida acabou, vou ficar aqui na rede, vou ficar na cadeira de balanço. Então, é uma prova viva que você pode começar, sim, fazer algo diferente na sua vida, independente da idade, né, Conceição? Pode, com certeza. Porque eu adquiri toda essa experiência, toda essa resiliência, à medida que eu fui vendo as adversidades. Porque, para mim, essa foi um divisor de águas. Eu escrita, você era Não, lá, quando eu vivi, quando eu atrás. descobri que a minha mãe estava entrando nesse processo. Eu podia desistir ali ou podia continuar. É como meu pai falou, sua mãe está doente, mas você não precisa ficar doente porque ela está. Você vai continuar com saúde e vai começar a sua vida. Você é uma pessoa, sua mãe é outra. Então, eu entendi a história, a mensagem do meu pai, e decidi o seguinte: eu vou cuidar da minha mãe com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Mas vai ter um momento que eu vou cuidar dela e vou cuidar de mim. Então, eu aprendi a administrar, a equilibrar isso. Eu não podia, não era para eu ficar doente. Como é que eu ia ficar doente cuidando de outra doente? Não tinha como. Então, eu recebi de Deus toda essa orientação, toda essa força. A minha família sempre foi baseada na fé, criou uma estrutura muito forte de fé, porque o meu pai participava muito da igreja, a minha mãe, e desde muito pequenininha que eu comecei já a participar da igreja. Nesse período aí, eu já fazia parte de um grupo de igreja de meninas, né? Mas eu já estava lá, presente. Então, Deus sempre foi a prioridade em minha vida. E isso faz toda a diferença Toda na a vida do ser diferença. humano. Eu descobri muito cedo a minha real identidade. Eu sou uma filha muito amada. Então, quando a gente é muito amada por um pai, que é o nosso poderoso, o nosso criador do céu e da terra, a gente não sente falta de nada. Ele é suficiente, né? Ele é suficiente. Então, eu nunca tive essa indecisão. Eu tenho clareza que ele me ama e que ele me colocou no planeta Terra com uma missão de amar e servir. Então, eu comecei a amar e servir dentro de casa. Então, a maior transformação que eu comecei a fazer foi em mim mesma e nas pessoas ao meu redor. Porque o que eu passava, onde eu estudava, na minha convivência com as minhas amigas estavam só brincando, correndo, mas eu já tinha responsabilidade de adulta. A infância, eu pulei. Eu fiz uma transição de carreira, como se diz. Lá na infância. Lá na infância. Ver o que é isso. Não era minha vontade, né? Mas aconteceu. Ou eu fazia isso, ou eu não estava aqui hoje falando com vocês. Vamos colocar uma vírgula. Sim. Essa transição, que tem muitas pessoas que se apegam, né? Ah, mas eu tive que antecipar a minha vida adulta, então por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assada. Como que você enxergou essa transição? Como oportunidade ou como crise? Não, oportunidade de ultrapassar aquela fronteira. Uma barreira surgiu. O que eu ia fazer? Ficar parada? Não, ultrapassar a onda. Tá vendo? Por quê? Tudo é a forma que vê. Porque a forma que eu vejo que a gente pode tudo com Deus, né? Ele sempre esteve muito presente no meu coração e na minha mente. E sempre me orientou. E eu estou sempre atenta às orientações que ele me dá. Então, aí, em Itaporanga, eu administrei muito bem toda essa situação. Eu tinha um irmão que tinha deficiência.
ele não andava, e minha mãe era quem cuidava dele com muito amor. E a minha mãe não era a mãe dele, era a madrasta. Mas ela amou tanto esses filhos, que ela recebeu como filhos dela, que nunca teve diferença se era filho dela ou se não era. Quando a minha mãe casou com meu pai, ela era uma menina, ela tinha 17 anos. Mas naquele tempo, as mulheres se casavam jovens. Sim. E o filho do meu pai, o mais velho, o enteado dela, tinha 11. E toda essa história tá no livro? Não, eu estou resumindo aqui para contar. Não pode dar muito spoiler. É isso que eu ia falar. Então, Então, segura então, Conceição. Segura e Vamos falar vamos aqui. caminhar. Ô, Flores, Falar como das que foi? águas. Vamos andar. Ela foi só a autora mais experiente em idade? Sim. Ou tem alguém além dela? Sim. Não, Então, vou ela é receber mais- um troféu, vai né? receber um Ah, troféu. merece. Como Vou foi essa receber um experiência? troféu. Porque é A diferente, né? experiência da Conceição, porque a Conceição ela tem, né, os 70 a mais, e ela tem esse projeto incrível que ela faz, né, com as mulheres, Isso. de estar ativando as mulheres. Então, quando eu vi, eu falei assim, Conceição, você precisa fazer. E ela fala assim, nós somos águias, né? Ela acabou não falando ali, Mas eu vou mas ela vai falar aí para vocês o que a gente conversou durante esse projeto, né? Porque a Conceição falou e a gente escreveu, que é uma das coisas que eu também faço. É. Então, ela foi falando o porquê. Ela tinha passado por uma cirurgia. Então, assim, gente, o que eu quero falar para vocês é que não tem como você procrastinar. É decisão. Ela tinha acabado de passar por uma cirurgia dos olhos e ela não tinha como escrever. Mas eu falei, Conceição, você consegue falar? Foi. Sim, eu vou falar. E durante esse projeto ali, eu fui extraindo dela, ela foi falando e nós fizemos a escrita da história dela. E durante esse momento, eu vi o quão importante é o olhar para você. Porque ela, com 70 anos, ela fala assim: pra que eu vou ficar sentada lá de muleta esperando? Não, eu tenho que ativar. Então, a escrita fez esse diferencial, porque ela vai ativar essas mulheres a serem despertadas, que não é a maneira como você vê. Não é porque você tem a idade que você não vai participar. Que acabou a vida, acabou a vida. carreira. E quando fala assim, a melhor idade, não é a pior idade? Não, ela está na melhor idade. E é isso que é interessante deixar ali no livro. Ela vai falar um pouquinho para vocês desse projeto dela. E a gente, assim, fala, nossa, uau, né? A gente se sente motivada. Porque olhando para ela, você vai lá, como assim? Não, eu nem imaginava primeiro que ela não tinha Primeiro não 70. parece. Não então, parece, é né? a maneira, né? A A identidade que maneira, você o posicionamento, traz, né? a comunicação. Comunicação. E o que mais eu vejo são pessoas de 70 a mais, como você tem o projeto, Sim. são pessoas que se acomodaram e acharam que a vida agora é só rede, só café, sem fazer nada, a mente não está produzindo e fica naquela zona de conforto que é onde entra a depressão, A depressão. né? Que é um dos maiores índices, é Isso. a terceira idade. E nunca a Conceição, ela veio para esse projeto para dizer assim, nunca é tarde. Nunca é Para deixar o tarde. seu legado. Nunca é tarde. Fala alguma É. mensagem de Conceição para as mulheres 70 a mais, do seu projeto e Então, convidando mesmo. o que eu quero dizer para as mulheres, 70 a mais ou 700 a mais, não sei. As mulheres que estão ouvindo a gente, né? E que vão ter acesso ao livro. Que todo tempo é tempo. E o momento é agora. Se você recebe um convite para participar de um evento, de um encontro, não fique só pensando. Decida e vá. Foi assim que eu fiz com Flores, né? Quando ela disse, Conceição, vamos. Eu disse, Maria, acabei de fazer uma cirurgia, não estou podendo nem ver direito. Eu disse, não tem problema, mas você fala. Você grave, eu vou fazer. Então, vamos embora. E para só voltar, para concluir, para eu chegar aqui, quando a minha mãe faleceu, né? Ela não recuperou, faleceu, e eu terminei o 2º grau na escola que eu estudei, no Colégio de Freira. Uma das freiras passou a ser a minha mãe espiritual, né? A minha mentora, e ela me introduziu no mundo dos livros. Começou a me dar livros para ler. O primeiro livro que ela me deu foi o livro de Poliana, e ali foi um encantamento para mim, porque eu comecei a criar um mundo de fantasia, e com isso eu convivia com o mundo real sem sofrimento, porque eu achava que estava tudo maravilhoso, mas sem sair da realidade, né? Então, eu comecei a gostar muito dos livros, e isso foi começando a abrir a mentalidade
que era possível eu sair de Itaporanga, me projetar em outra cidade e concluir meu curso e tudo dar certo. E assim aconteceu. A minha mãe faleceu e eu recebi o chamado, assim como Abraão recebeu: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vem, que eu vou te mostrar uma terra nova. E eu fui para Campina Grande, lá eu tinha 2 irmãos, me deram todo apoio, mas o meu pai já tinha me dito: você tem que aprender a andar com seus próprios pés e construir a sua história. Os seus irmãos são seus irmãos e você é você. Então, eu estudei, passei no vestibular, a faculdade era paga, e eu disse: e agora? O que é que eu vou fazer? Fui trabalhar. Fui trabalhar numa fábrica, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Depois consegui um emprego no Estado e dei continuidade aos meus estudos. Terminei o curso de serviço social em Campina Grande. Depois consegui os empregos, né? Fui para o interior e depois voltei para João Pessoa. E aqui Só para a gente encurtar, porque não vai dar tempo, senão a gente não consegue ouvir todo mundo. Sim. Mas quando Então, que você teve a ideia de começar a escrever? Só para a gente para esse lado. começar a escrever. Porque tem história, né? Porque eu Tem. estou aposentada agora, nesse momento, né? Eu sou assistente social, trabalhei no Ministério Público. Deixei lá o meu legado no Ministério Público, através do atendimento às pessoas, do sorriso, do amor. Eu andava em todas as salas, eu era o beija-flor que contaminava tudo. Tratava muito, recebia Que muito bonitinho. bem. É a energia, né? Recebia muito bem as pessoas que procuravam, né, o setor da curadoria da infância. Comecei a trabalhar também dando cursos lá às próprias colegas do Ministério Público, através de treinamentos, de capacitação. E eu vi que estava na hora de fechar aquele ciclo e começar uma nova história. Eu me casei e o meu marido ficou doente, teve um AVC e ficou totalmente dependente de mim. E eu arranjei cuidadoras e ele passou 15 anos doente. E eu nunca deixei de viver esses 15 anos. Eu cuidei de mim, cuidei dele e deu tudo certo. Ele faleceu, vai fazer 2 anos. Eu disse: agora é hora de começar uma nova etapa. Vamos trabalhar com as mulheres que, assim como eu, pode ter mulheres viúvas, pode ter mulheres que nunca teve marido, mas que já chegou na terceira idade e não sabe mais o que fazer. Então, eu estou aqui para dizer para essas mulheres que elas têm um grande potencial que pode ser desenvolvido e que todas nós recebemos os talentos que Deus dá. Dá mais ou dá menos. E eu sei que eu recebi uma quantidade bem grande, porque para onde Ele me chama, eu estou indo. Mas agora eu estou centralizando esse momento, todo esse meu potencial para trabalhar com mulheres que já estão aposentadas ou que nunca nem trabalharam, mas são donas de casa e que estão lá sem saber o que vai fazer. Que é esse movimento. Que eu chamo essas mulheres de águia. É um movimento 60 mais, 60 porque mais. eu sou uma águia, né? E eu quero me unir a Olha outras aí, águias. tá vendo? A gente Eu não já- pode ainda, viu, Ana? Não. Eu já me Ainda não. denominei. Mas quem quiser, ainda não chegou nesses 60 mais, pode se aproximar, porque vai chegar, né? E detalhe, né? Assim, é legal ouvir isso. Eu tô aqui bem atenta, viu, Sim. Conceição? Porque inspira a gente, né? De chegar lá na frente e não chegar numa vida pacata, achar que acabou. Não, olha, temos um exemplo maravilhoso e eu quero seguir o seu exemplo, né, Pois Ana? diga. Eu A gente tá aqui convido- para seguir o exemplo. A minha mensagem é que as mulheres, porque nós somos colunas nas nossas famílias, né? Sim. Tudo começa com a mulher, através do nascimento, é a mulher que gera, né? É a mulher que ama, é a mulher que educa. O pai tem uma participação, mas sem a mãe, o filho não nasce, né? Então, a mulher tem uma grande responsabilidade, tem muito potencial. E o meu convite é que essas mulheres acordem, porque é melhor participar de movimentos, é melhor fazer alguma coisa do que ficar doente. E do que ficar isolada. E É o que ficar acontece, as isolada. mulheres dessa idade se isolam, Então, né? eu participo do movimento de mulheres, de mães que oram pelos filhos, que funciona, tem vários grupos no Brasil e já está em outros países. Na igreja que eu participo, né, que é a Igreja Santo Antônio de Lisboa, tem esse movimento de mães e tem outros grupos em outras igrejas. E como eu sou também, assim, tem muito dinamismo e eu gosto muito de vender, eu sou uma empreendedora, eu começo a fazer a divulgação do material do
do movimento de mães que oram pelos filhos, das blusas, dos textos, dos livros, e faço os pedidos e entrego às pessoas, e vou lá e Pronto. visito e abraço. E eu quero dizer que Deixa a eu ver o vida, livro. que A história vida, dela, né? a vida é para ser vivida com alegria, com entusiasmo e com propósito. Pronto. E a mulher se amar, Nossa, se que sentir bom. feliz, bonita, ao acordar, já cuidar de si. Por que ficar triste? Olha Porque aqui. Deus tem a solução para tudo. Nós estamos aqui apenas para servir e amar. E eu convido a todas para caminhar. Vamos juntas, mulheres, que nós temos muito que oferecer. Vamos nos unir nesse movimento. Nós somos águias e podemos voar Pronto. muito alto. E tá aqui, Isso ó, aí. gente, olha, a história dela tá aqui no livro, Contos de Recomeço, não tem desculpa mais. Depois da entrevista aqui com a Conceição, não tem desculpa mais para você falar que não tem mais idade. Ah, eu já tô com 40, tem mulher com 35 já tá morrendo. Misericórdia, gente. Vamos Ó, se deixar de inspire dar desculpa. Na nossa amiga aqui, Conceição. Você viu, Ana? Vê, a Meu nossa Deus história do não é o que céu. acontece conosco. É aquilo que nós fazemos com o que acontece conosco. É, Essa é a nossa Isso história. mesmo. Meu Deus, E quanta aqui eu história estou linda. deixando um legado. Eu estou dizendo para todas vocês que com essa idade maravilhosa que eu cheguei, eu sou a primeira escritora da minha família. E eu convido que outras pessoas também sigam esse legado e transformem o mundo num mundo melhor. Pronto. Isso aí. Eu não sei nem o que falar mais depois Esse é o disso. poder da escrita, viu? gente. Esse é o Que poder da lindo! escrita. Faz, a escrita Quantos faz minutos esse aí, diferencial. Já foram 46 minutos. Meu Deus, já passou, tá vendo? Olha só, gente, você viu? Acabou. Acabou, Maria. Gente, olha, o que eu tenho para falar? Nada. Depois de uma aula dessa que nós tivemos aqui com a Ana, com a história dela, descobrindo aí o interior da pessoa. Na verdade, é forte, hein, Ana, esse livro seu, hein? É. Muito. Cavucar aí, ó. Isso o é seu Se nós não interior. enfrentarmos o nosso eu, né, nós não vamos encontrar um caminho. E isso, a gente volta lá para a infância. Deixa eu ver seu livro. A capa dele é bem bonita, né? Essa Olha aí, que capa, lindo. ela foi muito interessante, a história dela, né, Maria? Linda. Tem tudo a ver, né? É com uma a- foto que a Ana tirou, que a Ana é fotógrafa também, nos momentos. é? Não, e assim, a hora que eu Coisa olhei o boa. tema e o subtítulo aqui e a foto, eu falei, elas se conectam, né? Se conecta. E é muito legal quando você entra nesse mundo. Eu já tô entrando nesse universo, tá, Maria? Eu tô olhando aqui, eu falei assim, até o nosso podcast foi conectado por Deus, né? Nós fizemos todo um manuseio aqui com vocês. Olha só, você falando sobre a história do eu e falando aí a história da Conceição aqui, trazendo o eu dela nos dias de hoje, uma história já, né? Viveu muito mais que a gente, experiências lindas e de enfrentar você com você mesma. Então, tudo aqui, ó, reflexos internos, a jornada do eu interior. Para fazer o quê? Chegar na 60 a mais, com esse posicionamento lindo, né? Escrevendo, ativando mulheres aí. Gente, olha, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, Flores. Obrigada Assim, a pela você oportunidade de pelo convite, de conectar estarmos com aqui. essas mulheres. E a gente verdade. também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Eu que Muita agradeço. gratidão também a Maria, né, que está conduzindo. Maria não só orienta a gente na escrita, mas ela segura na mão e diz, vamos, não vou E soltar você. vai, vamos juntas, E aí, né? né? Deus é Só quem seguir sabe o o que caminho, vai aproveitar as acontecer. oportunidades. Ana, muito obrigada de você ter, assim, aberto a agenda para estar aqui conosco. A Maria fala que também é bem desafiador. É. E a Conceição também. A Flores, que é uma lindeza, que Deus nos conectou. Que Deus continue nos conectando de forma assertiva com esse propósito lindo. Levando mulheres, né? Para conectar a história delas com o mundo, que a história dela possa perpetuar aí neste mundo tão doido que a gente vive nos dias de hoje. Isso mesmo. Né? Que a sua história seja um legado, e que seja contada em livros, igual a Ana E fez. eu quero só dizer que cheguei a essa melhor idade
Mas eu também estou entrando na era informática, né? Na Pronto. tecnologia. Aí lascou Eu tudo, também- gente. Não vou nem falar nada Eu mais. também tenho e-mail, eu tenho Instagram, que é @Conceição Morato. Quem quiser seguir já está aqui. o Já livro. segue. E tem Facebook, e tem tudo, E tem né? tudo. E a gente tá aí. Pronto, acabou a moleza, meu filho. Você que tá, Tá aí do aí. outro lado, Não ai, tem negócio de idade. não querer fazer as Acabou. coisas, Bom, não. minha gente, a gente vai encerrar o programa. Ah, que pena, tá tão gostoso esse bate-papo. Queria Vamos deixar aqui continuar. o Instagram, né? É, Acabamos mas a gente, colocando, olha, né? eu falo Depois você assim, coloca. não, independente, se vocês forem lá no nosso arroba, no Alfamídia, que vai ter o arroba de todas elas, todas as nossas convidadas Ah, tem. ótimo. Vamos colocar depois um. Como que fala, Thiago, esse negócio que fica embaixo? Esse letreiro que passa aí, a gente colocar para vocês. Mas assim, quer saber o Instagram da Conceição, da Ana, da Flores? Vai estar no Alfamídia Cast, vai estar lá no Instagram do Mulher Mais Mulheres. Ela já passou o Instagram, mas vamos falar o seu também, Ana? O meu é Ana Silvia Cella. Tudo junto. Tchela, gente. Tchela. Tchela é chique, né? Morato, ó. Morato. minha. Morato, Chique. Flores. E o da Maria Flores já tem aí para vocês. Meninas, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam Obrigada, flechas na mão de Deus, que é o igualmente. maior arqueiro aí da vida. E que voe muito mais alto cada vez mais. Muito obrigada. Muito Gratidão. obrigada. E vocês Gratidão. que ficaram aí com a gente, que vão assistir, olha, compartilha com 5, 10 pessoas. Compartilhe com mulheres aí 60 a mais para se inspirarem aí na história da Conceição também. E você que precisa ter encontro com você mesma, eu já indico o livro aí da Ana também para você. Tá? Quer saber mais? Entre em contato com a nossa assessoria, com toda a equipe do Alfamídia Cast, que você vai ter todas as informações dessas lindezas que vieram aqui no programa. E como eu sempre falo, que Deus blinde a sua família, que Deus blinde a sua casa e que Deus blinde os teus negócios. Porque semana que vem tem mais gente linda aqui no podcast Mulher Mais Mulher. Fiquem com Deus.